Mais uma semana, irmãos, e terminamos hoje a nossa meditação no primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo Pedro. Vamos terminar este capítulo lendo os versículos 22 a 25, que são os versículos finais deste capítulo 1. E mais ainda vamos tentar compreender como a palavra que o apóstolo Pedro transmitiu da parte do Senhor àqueles irmãos na Ásia Menor é uma palavra que ainda faz efeito hoje e realmente nos pode ajudar a dirigir as nossas vidas na vontade do Senhor. Na minha juventude eu viajei muito. E quando eu digo viajei muito, foi de tal maneira que tinha para aí 25 ou 26 anos, tínhamos casado há pouco tempo. Eu estive um ano, num determinado ano, não sei se foi em 99 ou 2000, eu estive fora de Portugal 9 meses. Isso chama-se viajar bastante, não é? E vi muito da Europa e, de facto, gostei muito e embora tivessem sido viagens em serviço, a verdade é que viajar amplia os horizontes. Viajar abre a cabeça. Se nós não formos muito casmulos e não formos muito apertados de cabeça, não é? Viajar ajuda-nos a perceber uma coisa, que este nosso mundo está repleto de uma incrível variedade de pessoas. Culturas, coisas maravilhosas, também muita desgraça e também muita tristeza. De certa maneira, nós até podemos dizer que viajar até pode ajudar a transformar o nosso entendimento do mundo. E a realidade é que quando nós voltamos para casa, já não somos exatamente aqueles que éramos quando partimos. Uma viagem, especialmente uma viagem longa, ensina-nos o que é verdadeiramente importante. Por exemplo, se nós estivéssemos a atravessar o deserto e nos dessem a escolher entre um poço com água e um relógio de luxo, o que é que nós escolhemos? O poço com água. Talvez o poço com água, não é? Embora eu gostasse muito de ter um Rolex, não é? É um Rolex, minha gente, mas a água é mais importante, não é? Sabem, essa lição do que é verdadeiramente importante foi uma lição que o povo de Israel devia ter aprendido. E nós olhamos para as Escrituras e vemos o relato da viagem de Israel. Não se esqueçam que Pedro fala de Israel como se aqueles irmãos da Ásia Menor, a quem ele escreve, também fossem um novo Israel que estava numa peregrinação. Eles eram peregrinos na terra onde se encontravam. Os israelitas, confrontados com a direção de Deus para as suas vidas, naquela peregrinação que fizeram desde o Sinai até a terra prometida em Canaã, eles deviam ter aprendido uma lição, que há coisas que são mais importantes que outras. Nomeadamente, eles comeram a Páscoa, foram exortados e instruídos a comer a Páscoa ainda no Egito, de forma apressada, para que percebessem que o lugar deles não era no Egito, embora estivessem lá há 400 e tal anos, desde os tempos de José, não é? Mas havia um outro destino e eles caminhavam para uma outra terra, para uma outra cidade. E nós temos referência a isso, por exemplo, basta ler o capítulo 4 de Gálatas, ou então em Hebreus 11:16, que diz que se deseja uma terra melhor, isto é, uma cidade melhor, uma cidade celestial. E por isso Deus também não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Isto está na Bíblia, está em Hebreus 11:16. Ou Hebreus 12:22, que diz que já chegaste ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. E no entanto ainda não chegamos. Israel ainda não tinha chegado. Mas estava aqui a promessa. E até o próprio Abraão, quando viu através dos tipos e das sombras que Jesus iria vir, nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 8:56, que Abraão disse ao Senhor Jesus: vosso Pai exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. E no entanto Abraão viveu quantos anos antes de Jesus? Uma barbaridade, não é? Os crentes entre Israel sabiam que estavam a caminhar para uma pátria. E os irmãos que viviam na Ásia Menor também deviam saber isso. Que caminhavam para uma cidade diferente, para um propósito de viagem que no fim último destinava-se a levá-los para o seu próprio e para o seu novo e último lar. E aqui no finalzinho do capítulo 1 de 1 de Pedro nós lemos as seguintes palavras.
gostava de mudar essa coisa, mas não consigo. E diz a palavra do Senhor: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Dirige, Senhor, os nossos passos, o nosso caminho, e faz, Senhor, com que nós possamos realmente entender o Teu querer e o que diz a Tua palavra. Que possamos realmente aceitar o que Tu tens para nós, com alegria nos corações e com compromisso com a Tua vontade. É isso que pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vou tentar mudar de pilha, se me dão licença, não é? Porque esta coisa não está funcionando. Pronto. Primeira coisa que eu gostaria de partilhar convosco nesta manhã está aqui no versículo 22. E no versículo 22 nós lemos de novo: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Pedro está a tocar e a tomar de novo as ideias que falou no tema anterior, nos versículos anteriores. E ele diz, nomeadamente no versículo 21, que é pela graça soberana de Deus em Cristo que nós podemos até crer em Deus, e nós, os que cremos, fomos redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Está nos versículos 18 a 19. E Pedro tinha dito que nos tinha sido concedida uma nova vida, sobre a qual a gente vai falar mais daqui a pouco, e essa nova vida, operada em nós pelo Espírito, através do Evangelho, teve um efeito transformador. Nós não somos o que éramos quando iniciamos o nosso caminho como crentes. Se nós agora continuarmos a ser o que éramos quando iniciamos o nosso caminho pela fé, gente, nós não crescemos nada, continuamos a ser os pequeninos e os bebés espirituais que éramos antigamente. Por outras palavras, Pedro está a dizer que nós somos aqueles que purificaram as nossas almas pela obediência à verdade. É o que diz aqui no versículo 22, vossas almas. E atenção, essa palavra almas não é somente o espírito. Pedro claramente está a falar daquilo que totalmente é o ser humano. Quer alma, quer corpo, quer espírito. E portanto, Pedro não está a dizer, como diziam os gregos naquela altura, que a alma é uma coisa que está no ser humano e que depois é libertada na morte, para depois se juntar a um conjunto de almas ou ser único. A alma é quem e aquilo que nós somos. Nós somos capazes de nos deslocar temporariamente do corpo. Aliás, isto é uma questão bastante complicada que surge na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, de que fala o apóstolo Paulo. Mas o normal é que nós, enquanto vivos, sejamos corpo e espírito. Corpo e alma. Somos tudo isso. Aliás, quando no início do Gênesis Deus sopra o seu espírito no nariz de Adão, a palavra diz logo ali o quê? Que ele foi tornado alma vivente. Certo? Não é o que diz lá no Gênesis. E essa alma vivente significa o quê? Que era só espírito ou era também carne? Era tudo. Essa, portanto, é a referência que o Pedro faz aqui. Nós confiarmos, nós crermos, é muitas vezes um ato de submissão da nossa alma, de tudo que nós somos todos. O nosso intelecto, a nossa vontade, as nossas afeições. E é algo que o Espírito trabalha. Nós sabemos o que diz a verdade. Reconhecemos que a verdade é verdadeira, perdoem a duplicação, e confiamos que ela é verdadeira para nós. E como nós éramos incrédulos, as nossas almas estavam corrompidas pelas mentiras deste mundo, que eram o contrário da verdade. E o fruto desta confiança, desta nossa obediência à verdade que encontramos em Jesus Cristo, é realmente um novo modo de vida. Consequência de tudo isto é que, em vez de assassinarmos os nossos irmãos, seja no coração ou com as mãos, nós esforçamos-nos por os amar. E em vez de vermos as pessoas como mercadorias, a serem manipuladas para o nosso ganho, agora em Cristo nós vemos que elas são portadoras da imagem divina e são aqueles também por quem Cristo morreu.
E nessa nova afeição pelos outros, nós tentamos ser genuínos. Como diz o apóstolo Pedro aqui, isto tudo vem de um puro coração, no finalzinho do versículo 22. E tal transformação só pode acontecer de uma maneira, pelo maravilhoso poder de Deus, o Espírito, através da operação do Evangelho. Nós não somos o que éramos antes. A nossa caminhada leva-nos a novas realidades. E essa nova vida, meus irmãos, esse poder, encontra-se aqui referido no versículo 23 de 1 de Pedro, capítulo 1. Pedro diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus vivo e que permanece para sempre. Uma doutrina bíblica universal é que nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos, pela ação do próprio Deus. E esta é uma doutrina que todos nós secundamos, suponho eu, se nós compreendemos o que a Escritura diz. Esta foi a mensagem que os profetas disseram no Antigo Testamento. Tanto os profetas menores, como aqueles que nós chamamos de profetas maiores, eles disseram isso a Israel inúmeras vezes. Israel precisava nascer de novo, de ser novo. E isto precisava realmente de receber somente pela fé, que já em si é um dom de Deus, as bênçãos prometidas a Abraão. E se vocês querem saber quais são as bênçãos, leiam o capítulo 12, 15 e 17 de Gênesis. Ou nas palavras do profeta chorão, lá do Jeremias, capítulo 31, versículo 33, que nós lemos hoje, não foi? Diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E isso implica que eles estavam antes afastados e agora eram povo de Deus, novas criaturas. Na realidade, a palavra de Deus diz que o Senhor nosso Deus não se interessa por sacrifícios, nem gestos expiatórios fundamentais. Dizem isso em Amós, capítulo 5, e portanto continua a dizer hoje. O nosso Senhor Jesus explicou claramente a um camarada chamado Nicodemos, não foi? João, capítulo 3, que ele e todos nós, como ele, estávamos antes mortos espiritualmente e agora precisávamos de nascer de novo. João, capítulo 3. Foi difícil Nicodemos perceber? Foi. Nota-se um diálogo, não é? O homem da lei, o homem da Bíblia, não quer dizer que seja aquilo que abre a primeira cabeça, não é? Mas, de facto, Jesus explicou a Nicodemos que somente o Espírito Santo dá nova vida, e assim como o Espírito pairou sobre a face do abismo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele também é o agente da nova criação. O que é que o apóstolo Paulo diz naquele famoso versículo do capítulo 5, versículo 17, de 2 de Coríntios? Assim, que se alguém está em Cristo, vocês já sabem qual é, não é? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é uma declaração, isto é uma declaração daquelas que conseguem perceber a profundidade disso. Que já não somos os mesmos, embora as nossas dores sejam as mesmas, os nossos achados sejam os mesmos e as nossas manias também sejam muitas vezes as mesmas, já não somos os mesmos. Tudo foi feito de novo se estamos em Cristo. E essa diferença não tem que ver com raça, não tem que ver com origem social, porque o próprio apóstolo Paulo, até no capítulo 6 de Gálatas, versículo 15, diz o quê? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o que é que tem importância? Ser nova criatura. Paulo ensinou. O apóstolo Paulo ensinou que foi o Espírito que nos ressuscitou dessa morte espiritual em que nós estávamos. E nós lemos isso em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 4. Eu pedi a um irmão ou irmã para ler em voz alta, por favor. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, o que nos amou. Digam-me lá uma coisa, percebe-se aqui dois momentos na vida da pessoa? Antes éramos aquilo, e agora, porque Deus muito nos amou, somos o quê? Outra coisa. Novas criaturas, e fomos chamados a ser novas criaturas, isto é, ter uma nova vida.
O apóstolo Paulo, em Romanos 8, fala disso. Diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Ou seja, a minha nova realidade é diferente daquela realidade anterior. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. É difícil de compreender. Às vezes é. Mas sabem, a palavra de Deus tem a resposta para isso. Está difícil de entender. Olha, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,6: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, qual é a solução? Conversão, e o véu vai desaparecer. Às vezes eu penso que as pessoas querem o contrário. Desaparece o véu para nós aceitarmos. Não é assim que funciona. Convertam-se, sejam novas criaturas e o véu vai desaparecer. Há gente que tem que ser convencida brutalmente, completamente, antes de dar o passo. Mas não, isto não é fé. Isto é outra coisa qualquer. A fé é o quê? Como dizem as Escrituras. O firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não vêm. Portanto, qual é a vantagem de eu aceitar depois de compreender? Obviamente que o processo de compreensão está metido nisto. Mas a realidade é, eu tenho dúvidas, mas se eu realmente for nova criatura, o véu, é a palavra de Deus que o diz, não sou eu, o véu será retirado. E este, desculpem lá, é o contraste que nós encontramos aqui no versículo 23 de 1 Pedro capítulo 1, quando Pedro fala do contraste entre uma semente perecível e imperecível, entre a geração, o ser humano e o ser divino. É que depois da queda de lá do Gênesis, toda a geração humana termina onde? Na morte. Já repararam que desde Adão, todo o nascimento, toda a vida termina na morte? Sempre, sem exceção. Há duas exceções na Bíblia, aliás, e nós sabemos quais são, os que não passaram pela morte, mas só são dois. E são casos específicos, muito concretos. O resto, toda a gente, olha, passam por ela. E o Espírito, a vida que vem do Espírito Santo e que faz de nós novas criaturas, é claramente um tipo diferente de vida. O Espírito dá a vida nova e dá a vida eterna através da fé em Jesus Cristo. E, portanto, o Espírito usa agentes, instrumentos, se quisermos, a saber, o Espírito vivo, leiam lá outra vez 1 de Pedro 1,23, o Espírito vivo e a permanente Palavra de Deus. O versículo 23 de 1 Pedro diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, daquela concestrada, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ou seja, está aqui. Aqui estão os instrumentos dessa mudança. Pedro claramente tem uma noção da palavra de Deus que é uma noção muito elevada. É o próprio apóstolo Pedro que diz que os profetas não escreveram sozinhos. Lembra-se o que é que ele diz? A propósito diz: homens inspirados por Deus, sabem qual é o texto? Eles foram levados pelo Espírito Santo. Está na segunda carta, no capítulo 1, versículo 21. E as Escrituras, estas coisas que nós temos nas nossas mãos ou nas nossas casas, as Bíblias, são um produto infalível da obra poderosa do Espírito Santo em humanos e através de humanos, que são falíveis e são mortais. A palavra de Deus é viva e permanece para sempre. Porquê? Porque ela não é a minha palavra, nem a palavra do seu autor, é a palavra de Deus. Pedro assim o diz: palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Tudo o que Deus fala na palavra e tudo o que Ele diz exista, passou a existir. Começa logo um Gênesis. Disse Deus: haja luz. E o que é que aconteceu? Houve luz. É curioso, porque a palavra no hebraico, devido à questão dos tempos gramaticais, a melhor tradução disso até não é houve luz, que nós temos nas nossas Bíblias. A melhor tradução para esta expressão é: e disse Deus, haja luz, e a luz foi. Estão a perceber qual é a diferença? Não foi. Já foi. Porque no hebraico os verbos têm dois tempos gramaticais: a ação concluída e a ação não concluída. E, portanto, quando Deus disse haja luz, a luz já foi. Está concluído. E, portanto, tudo o que Deus fala na palavra
acontece. Nada mudou. A mesma palavra poderosa através da qual todas as coisas que nós vemos surgiram, também opera em nós. E é através da palavra que o Espírito nos dá vida nova, foi através de um anúncio, de uma declaração, de uma pregação. Não é necessário escolhermos entre o ensino bíblico de que o Espírito é quem é, que dá nova vida, e é necessária a atuação da palavra, porque ambas as coisas nós afirmamos, nós queremos no Espírito da vida e no Espírito que age pela própria palavra do Senhor, que é viva e permanece para sempre. E portanto, meus irmãos, quando nós falamos de realidades diferentes, de novas vidas, apesar da transitoriedade do nosso caminho neste mundo, como peregrinos e forasteiros, é bom que nós entendamos isso. Há algo que nunca desaparece e há algo que caminha sempre connosco. Nós vemos isso, por exemplo, no Pacto da Graça, que nunca desaparece. Isto está nos versículos 25 e 26. 24 e 25, melhor dizendo. Onde Pedro diz: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Curiosamente, Pedro está citando um texto do Antigo Testamento. Ele está a falar de Isaías 40. Em Isaías 40, no versículo 6, o profeta diz: toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. E no versículo 8 ele diz: seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isto é Isaías. E Pedro o que é que vai dizer? É exatamente isso. É isso mesmo. Não é Pedro o único. Tiago, capítulo 1, também usa esses versículos e fala deles. De Isaías 40. E este é o tipo de linguagem que nós vemos usado nas escrituras hebraicas em relação à promessa da aliança de Deus. Por exemplo, o Salmo 105, o Salmo 105, versículo 8, diz assim: lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações. Meus irmãos, os irmãos lá da Ásia Menor, aqueles a quem Pedro originalmente escreve, eles estavam a passar uma fase bastante delicada. Eles eram chamados a conformar-se ao mundo em que viviam. No fundo, o que o mundo em que eles viviam dizia é: não, vocês são cidadãos aqui do mundo, ajam como tal, pronto. César é Deus, pronto, a gente diz que César é Deus, não tem querido. César exige que se curve perante ele, nós curvamos perante César, portanto, qual é o mal que vem daí? Quem é que não se curvou? Quem é que não se curvou perante César? Muita gente. Sofreram as consequências. O Império Romano, que naquela altura era uma figura e era um poder, eu acho que eles nem conseguiam entender. Um império que é toda a tendência dos impérios. É sempre dito: isto permanece para sempre. Olha, foi com Roma, foi com o Império Nazi, o Reich dos Mil Anos, não foi. Permaneceu para sempre. Olha, a prova disso, provada é: olha para o Coliseu de Roma. Está lá em Roma, não está? Umas belas ruínas, não é? Bonitas. Aquilo, em vez de quando não eram ruínas, devia ser muito bonito até. O que se fazia lá não era nada bonito. Mas pronto, ok. Mas o que é que está ali? São ruínas que não servem para nada. E, portanto, pode parecer terrivelmente importante naquele momento, no momento em que vivemos. Pode parecer demasiado importante as condições em que nós vivemos, a pressão a que nós somos sujeitos. Mas permanece para sempre. Não. Deus, porém, não desaparece. A sua glória não desaparece. As suas promessas não vacilam. Aliás, no capítulo 23 do livro de Números, versículo 19, há uma palavra que diz uma coisa muito simples. Diz: Deus não é homem para que minta. Sabe o que isso quer dizer? Deus não prega petas a ninguém. Quando Deus diz, é. Já foi. A sua palavra é mesmo verdadeira e confiável. E é bom que nós entendamos isso. É esta esperança que Pedro está a transmitir àqueles irmãos. Sabem, a vossa vida vai complicada. Vai ficar mais difícil daqui a bocadinho. Vai acontecer tudo isso. Vão ser perseguidos, vão oprimir-vos, vão, sim senhor. No entanto, aquilo que Deus disse vai mesmo ser
como Cristo. E se vocês querem ter forças para aguentar com tudo mais, creiam nisso. Porquê? Porque Deus não é homem para que minta. Ele fala a verdade. Mais ainda, Pedro resume todos esses benefícios com aquilo que nós lemos no finalzinho do versículo 25. Ele diz: esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Esta é a palavra que entre vós foi anunciada. Portanto, meus irmãos, a nossa cultura, a cultura em que nós vivemos, obrigado, a cultura em que nós vivemos vive, se calhar, à força da falsidade e de uma glória que está a desaparecer. Eles procuravam pressionar os cristãos da Ásia Menor a esquecerem o seu Salvador e a cidade celestial para onde caminhavam. E, no entanto, o que estavam fazendo era tão simples quanto isso. Tentavam fazer com que eles deixassem de caminhar e se instalassem no mundo em que viviam. Nós, que é suposto sermos novas criaturas, no entanto, nós vivemos as nossas vidas à luz da Palavra de Deus, não é? E essa Palavra de Deus está cheia de promessas que não mudam. E essas promessas concretizaram-se na encarnação, na obediência, na morte, na ressurreição e na ascensão de Jesus Cristo. E nele, Jesus, nosso Salvador, são encontrados todos os benefícios das promessas da aliança feitas a Abraão. E desses benefícios, os nossos irmãos lá da Ásia Menor puderam usufruir. E nós aqui podemos igualmente usufruir. Portanto, se há coisa que nós devemos aprender com aqueles que viveram há 2000 anos atrás na atual Turquia, Ásia Menor, é que, assim como eles peregrinaram, nós também podemos peregrinar. Sobretudo, nós não nos devemos conformar com o presente tempo mau. E nós devemos realmente conduzir as nossas vidas como aqueles que já ouviram e que, pela graça de Deus, acreditaram nas boas novas para nosso benefício e conforto eternos. E sabem uma coisa? É por causa disso que se vai evangelizar nas Laranjeiras. É por isso. Porque nós, que sabemos disso e podemos viver as nossas vidas como aqueles que ouviram e aceitaram a graça de Deus e acreditaram nas boas novas para o nosso benefício e conforto eterno, nós não queremos ficar com isso somente para nós. E é por isso que, por muito que nos incomode e seja difícil, até porque alguns de nós até não estamos muito habituados, é por isso que faz sentido ir ao bairro das Laranjeiras. Porque eu sei que aquele que me escolheu a mim pode ter escolhido outros ali. E se eu tenho o prazer e o gozo de ouvir e caminhar para o céu, porque é que outros não vão ouvir e não vão caminhar para o céu? Seja nas Laranjeiras, ou seja no outro lado qualquer. Nós temos uma missão. Essa foi-nos dada no final do Evangelho de Mateus. Ou vocês pensavam que era só para os discípulos? Não. Nós não dizemos que somos discípulos. É para nós também. E, portanto, se temos o acesso às promessas do Evangelho, não queremos ficar com elas só para nós. Vamos também anunciá-las para que outros também as possam usufruir. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê graça para fazer a sua vontade. Agora e sempre. Amém. Próxima mensagem, iniciamos o capítulo 2.